começamos hoje com a primeira, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 23. Atos 4, 23 até o 31. Que vai dizer assim: Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome de teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém. Então nós vamos dar uma caminhada no livro de Atos, em algumas mensagens de hoje em diante. Essa é a primeira, e Deus me inspirou nessa mensagem e nessa série que nós vamos começar hoje, com o título de Uma igreja de Atos. Uma igreja de Atos, fazendo um trocadilho com Atos dos Apóstolos, que é os Atos dos Apóstolos. Os atos que o Espírito Santo fez através dos apóstolos na igreja primitiva. A igreja primitiva começa com a ressurreição de Jesus, e ali começa a história de Atos, começa a história da igreja. Então eu dei esse título, Uma igreja de Atos. Não de Atos dos Apóstolos, mas nós vamos nos espelhar em Atos dos Apóstolos para trazer para os nossos dias e aplicarmos em nossa vida como uma igreja de Atos, uma igreja que tem atitudes, que toma atos, que toma atitudes na vida cotidiana, no nosso dia a dia e na nossa vida como igreja. Então, e hoje a série vai ser uma igreja de Atos, mas hoje o título é A Igreja que Cresce Saudável. A igreja que cresce saudável. Então essa igreja, a igreja de Cristo, Cristo morre na cruz, é sepultado, ressuscita ao terceiro dia, e a partir dali, ele caminha 40 dias com seus discípulos, e depois desses 40 dias, ele sobe aos céus. 10 dias depois, ou 50 dias da Páscoa, acontece a festa de Pentecostes. E nessa festa de Pentecostes, acontece a promessa de Deus, que aconteceu lá no profeta Joel, dizendo que nos últimos dias desceria sobre toda a carne o Espírito Santo. E nesse dia então, em Pentecostes, lá em Jerusalém, desce sobre os 12 apóstolos, os 11 na verdade, né? e mais alguns que estavam juntos, eram 120 discípulos reunidos no cenáculo do templo, quando desce sobre eles o Espírito Santo. E a partir dali, então, inicia a igreja de Cristo. A caminhada da igreja, que nós chamamos da igreja primitiva, a igreja que iniciou, a primeira igreja,
que inicia com seus discípulos, com seus apóstolos, pregando em todos os lugares, começando por Jerusalém, e aí foram se expandindo, se espalhando, e chegou até hoje, e chegou até você, até Taquara, até nós. Essa igreja que começou lá na ressurreição de Jesus. No capítulo 2 de Atos, que vai contar então a história da igreja, começa ali em Pentecostes, e nesse dia em Pentecostes, Pedro, que era aquele que era sanguíneo, né? Pedro era muito forte, Pedro era direto, mas Pedro era alguém inculto, diz a Bíblia. Ele não tinha cultura, ele era iletrado, não tinha muito o que falar. Mas ele, como um líder dos apóstolos, ele se levanta nesse dia, ele prega, e nesse dia que ele prega, a primeira mensagem falando de Jesus, falando quem era Jesus, ele faz uma história, um resumo da história, dizendo então que Jesus é o Messias, Jesus é o prometido, Jesus é o ungido, então aquele que Israel todo esperava chegou, e que todos então deveriam se arrepender dos seus pecados agora e se entregar a Jesus. E aí fala a Bíblia que nesse dia se converteu 3.000 pessoas. Hoje se fala que Pedro pregou um sermão e se converteu 3.000 pessoas. Hoje precisa pregar 3.000 sermões para se converter uma pessoa. Porque nós entramos, infelizmente, numa era líquida, onde tudo é muito raso. E as pessoas muitas vezes não querem compromisso, não querem se envolver, muitas vezes não entende, e aí surgem diversas igrejas com diversas propostas, menos o Evangelho, mas surgem igrejas, nós já tivemos igrejas de tudo que é tipo, aqui no Brasil. Chegou a teologia da prosperidade, onde o negócio era dinheiro, era ficar rico, desviou do Evangelho, aí passa pela teologia da libertação, e aí tudo é demônio, tudo é ação maligna, aí sai da teologia da libertação, fica um pouco dos remanescentes, aí surge a teologia coach, que tá em evidência hoje, aonde o que conta é o entretenimento. Então as igrejas hoje elas estão mais entretendo o público do que pregando o Evangelho. Então tem muita festa, tem muita luz ou pouca luz, né? Mas muito som, muita música e uma mensagem que vai trazer motivação, que vai trazer alegria, né? Que as pessoas vão sair dali, uau, que legal, que benção, vamos voltar semana que vem. Uma vez um conhecido meu que se converteu lá em Canoas, ele foi visitar uma dessas igrejas e ele me disse: Daniel, eu não sabia se eu estava numa igreja ou se eu estava numa festa, numa rave, porque começou a sair, o culto começou com uma gritaria e fumaça saindo do palco, luzes rodando, girando, e aí começou o sonzão. Pois é, então hoje tem esse tipo de igreja, e aí acaba que o Evangelho não é pregado, e tem muito sensacionalismo. Então a igreja teve diversas fases, mas quem levantou a bandeira do Evangelho permaneceu e permanece, e tem uma luta severa contra tudo isso, porque aí o povo vai ser atraído por aquilo que gosta mais, mas Deus não quer isso. Deus quer que o seu povo se converta, se arrependa, se volte para Ele, sirva a Ele, viva para Ele, e aí sim vai receber as bênçãos de Deus. Então, essa igreja verdadeira, ela precisa ser a igreja de Atos, que era voltada para a palavra, para Deus, para o Espírito Santo, para as ações sobrenaturais de Deus, para que as pessoas fossem libertas, curadas e abençoadas. Então, seguindo no capítulo 13, existe o primeiro milagre que acontece na igreja. A palavra diz que Pedro e João estavam subindo para o templo, e o templo tinha uma grande escadaria para chegar até ele, e no começo da escadaria estava um paralítico, e esse paralítico pedia esmolas, e eles estão ali, e aí Pedro e João vão passar por ele, e ele pede esmola, e Pedro, a palavra diz que ele se encheu do Espírito Santo,
ele e João olharam para o paralítico e disseram: não temos prata e não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. E esse paralítico levantou e saiu pulando. E feliz e contente, curado. Primeiro milagre que a igreja faz. Sem Jesus presente em carne e osso, mas os apóstolos, os discípulos fazendo. E aí, por causa disso, Pedro faz mais uma pregação, e por causa disso eles são presos. Eles são presos, levados ao interrogatório pelos sacerdotes, e nós lemos aqui agora que Anás e Caifás interrogaram eles, e até que soltam eles, e aí entra no texto que nós lemos. Então nós vamos ver algumas coisas, aprender algumas coisas com essa igreja. Uma igreja de Atos, e uma igreja que cresce saudável, porque nós precisamos crescer, amém? Porque a missão da igreja é crescer. Nós temos que expandir, nós temos que crescer, nós temos que aumentar, para ganhar almas para Cristo, para chamar, para atrair, para curar enfermos, para libertar dos demônios, para trazer a bênção de Deus sobre as pessoas. Essa é a missão da igreja, é ganhar almas. Então nós não podemos ficar do mesmo tamanho, nós temos que crescer, expandir cada vez mais. Mas essa igreja precisa crescer de forma saudável. Não pode crescer de qualquer jeito, ela não pode inflar como um balão. E aí qualquer coisa fura o balão, estoura o balão. E ela desincha de novo, desinfla de novo. Não, não pode, ela tem que crescer de forma saudável. Então nós vamos ver hoje algumas coisas que esse texto nos ensina. O que é, como anda uma igreja saudável, como cresce uma igreja saudável. E aí nós vamos ver no versículo 21, que diz assim: depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. O paralítico tinha andado, e Pedro e João foram soltos, porque não tinha como argumentar com eles. Uma igreja que cresce saudável, glorifica e triunfa na tribulação. Duas coisas podem acontecer na tribulação. Duas coisas podem acontecer no problema. É inevitável que exista o problema. É inevitável que exista a tribulação. É inevitável que exista a tristeza. Isso vai acontecer. Um momento vai chegar na sua porta e vai bater o problema. Nós vivemos num mundo cheio de problemas. Nós temos problemas em nossa vida. Em nós mesmos, muitas vezes. Então o problema vai acontecer. Mas o que acontece aqui, que o paralítico foi curado. Eles apresentaram isso para as autoridades viram, não tinha como contestar. O povo estava louvando, o povo estava feliz, o povo estava contente com isso. Não tinha como argumentar. Porque contra fatos não há argumentos. E não tinha como argumentar. Jesus faz milagres, e faz muitos milagres, e continua fazendo milagres, para que seja testificado o poder de Deus. Por isso que Ele faz milagres. Sempre que Deus fizer milagre na sua vida, eu falei isso lá quinta-feira. Na quinta-feira, quando eu preguei, eu falei também sobre essa questão de testemunhar. Porque sempre que Deus fizer um milagre na sua vida, sempre que Deus fizer algo na sua vida, sempre que Deus responder uma oração na sua vida, gente, por favor, isso é um dever nosso, isso faz parte do pregar o evangelho. Quando isso acontecer, conte, espalhe a notícia, divulgue. As bênçãos são para propagar o mover de Cristo em nossas vidas. Nós precisamos espalhar isso, espalhar a boa notícia, espalhar o evangelho, espalhar o que Deus fez, tem feito no meio do povo. Quando alguém contar um testemunho, conte, espalhe esse testemunho. É bênção, é hora de propagar. E porque isso foi propagado, não teve argumento daqueles que estavam julgando Pedro e João.
Então nós precisamos contar, precisamos falar, precisamos fazer. Precisamos ter atitudes. Atitudes. Os apóstolos usavam toda a oportunidade para pregar a salvação. Então, quando surgiu alguém que levantou do leito, eles falavam, é Jesus que fez. Então venha para Jesus. Vai acontecer com você também, Jesus também vai abençoar você. E nós, em nossa caminhada, amada igreja de Taquara, na sua vida, na minha vida, na vida de muitos aqui, nós temos muitos testemunhos para contar, amém? Amém? Temos ou não temos, amém? Amém? Temos. Quantos milagres? Quantas respostas? Quantas coisas já aconteceram no nosso meio? E que a gente pode contar, a gente pode dizer. O mais recente agora, aconteceu há poucos dias, de repente entra uma oferta inesperada na nossa conta, de 5 mil reais de alguém que não é da igreja. Uau, que bênção! Há um tempo atrás, o ano passado, quase aconteceu uma tragédia, graças a Deus, porque Deus entrou no meio, não aconteceu. Um de nossos jovens tentou suicídio, e eu fui chamado no hospital, e a gente foi lá no hospital, e esse jovem estava bem, mas o médico disse para a mãe, nossos membros aqui, mãe, eu preciso te dizer uma coisa, ele está bem, mas o que ele tem aqui, ele está com muito sódio no sangue. Se nós não fizer alguma coisa, ele pode morrer a qualquer momento. E ela desesperou, entrou em desespero. E eu disse, calma que não vai acontecer nada com ele. Nós vamos orar. E aí voltou o médico e disse, olha, nós precisamos fazer uma hemodiálise nele urgente. Que aí vai limpar ele. E nós vamos tirar isso do organismo dele. Senão ele pode ter aí... ele usou os termos técnicos lá e tal, que ele ia acabar tendo uma parada cardíaca e ia morrer. E aí foi aquela coisa, eles estavam numa sala de observação. E aí quando as enfermeiras pegaram ele para tirar do quarto, eu parei a maca no meio do corredor e disse, só um pouquinho, eu sou pastor dele, eu quero orar por ele agora, 1 minuto. Orei por ele, Senhor, abençoa, Deus, salva a vida dele, não deixa que ele morra. Peguei na mão dos enfermeiros, na mão do médico, abençoa eles, usa eles nas tuas mãos, para que ele não morra, Senhor. E levaram ele lá para fazer o preparativo, levaram para a sala de hemodiálise, e a mãe foi lá para dentro. E aí nós estávamos por WhatsApp conversando, como é que tá aí? Ele disse, o médico veio aqui de novo e disse que precisa fazer um outro exame, porque precisa ter certeza que ele precisa fazer, né? Ele estava com nível 10, o máximo é 5. E aí fizeram outro exame, e ela foi lá aguardando, quando o médico vem e diz, mãe, vou ter que fazer um terceiro exame, porque não sei o que aconteceu. Estava 10, agora está 3. Eu não sei o que houve, eu vou ter que fazer, alguma coisa errada, tá, o esse está errado ou o outro está errado. Fizeram de novo e constatou, baixou mais. E esse jovem não morreu, porque Deus colocou a mão. E aí depois, o Tiago se internou lá, uns dias depois, e a enfermeira testemunhou. E aí estava lá internado, não, mas é da minha igreja, assim. E ela disse, se não fosse um gordinho, eu vim aqui orar por aquele jovem, que ele estava morto agora. Ela não falou gordinho, ela falou, né, vamos usar gordinho. Mas Deus fez. E isso nós precisamos espalhar, precisamos contar, porque isso pode salvar vidas. De repente a gente nem sabe, alguém foi salvo naquele hospital por causa disso, nós não sabemos. Como é aquele meu cliente que me ligou há semanas atrás, 11 anos atrás. Ele começa a assistir os nossos vídeos, nossos cortes, e ele vai e se batiza e desce as águas e se converte. E aí aconteceu logo que a gente chegou aqui na festa das crianças. Quem estava aqui na época lembra, eu já contei isso várias vezes, porque foi um milagre extraordinário. No dia da festa das crianças, nós íamos fazer uma grande festa, fizemos, né? E aí começou na previsão do tempo, dizer que ia chover no dia. E aí começou os irmãos me mandar mensagem, pastor, se chover, vai ter a festa. Eu disse, irmão, não vai chover. Aí uma outra irmã, pastor, se chover, eu disse, não vai chover. E aí no culto, a festa foi na terça-feira, se eu não me engano. No culto de domingo,
marcava 80% de chance de chuva. E eu disse, meu Deus. Aí no culto, fiz todos nós se levantar e orar. E aí eu profetizei, eu orei, eu disse, Senhor, assim como a tua palavra diz, que Elias era um homem comum como todos nós, fez parar de chover e voltar a chover. Eu tomo autoridade no nome de Jesus, que no dia 12 de outubro não vai chover. Se tiver que chover depois da festa. E o que aconteceu? Não choveu. No dia, marcava 90%. E não choveu. Deu um sol de rachar, que os irmãos tiveram que molhar com água os brinquedos, que não aguentavam de tão quente que ficou. Aí acabou a festa. Eu estou aqui esperando o pessoal vir buscar os brinquedos, desmontar eles. Quando encostou a Kombi ali para desmontar, caiu o pé d'água. Milagres, ação de Deus, que nós presenciamos aqui na igreja. Então nós precisamos contar o que Deus faz. Porque o que Deus faz é para propagar o seu nome, e contra fatos não há argumentos. Ninguém resiste a uma boa notícia. Segunda coisa, sempre vamos enfrentar tribulações na vida. E se você é crente que você é, para nós parece que vem dobrado. Sempre vai ter chuva, sempre vai ter tempestade. O apóstolo Paulo, cada viagem de barco que ele fazia era um naufrágio. Eu acho que ele pensou, ele acho que ele botava o pé no barco e disse, tá bom, esse aqui vai afundar, né? Eu já sabia, né? Aí o último que ele foi, para completar ainda, conseguiu chegar a nado em terra firme, na ilha, quando estava bem faceiro, se aquecendo no fogo, uma serpente morde ele. Não, por favor. É crente é assim, crente é tribulação em cima de tribulação. Para quê? Para que aconteça um milagre e para que Deus seja glorificado. Mas, na verdade, o que vai nos diferenciar, porque todos nós enfrentamos problema, qualquer pessoa no mundo, no planeta, enfrenta problema, desde o mais pobre até o mais rico, todos enfrentam problemas, todos têm tribulação, todos têm tempestade. Mas o que vai diferenciar nós, cristãos, crentes de um ímpio, é a resposta que vamos dar na tribulação. Quando a tribulação chegar, quando o desafio chegar, quando o problema chegar, nós temos duas escolhas para tomar, para decidir nesse dia. Ou nos apavoramos, e isso nos leva a reclamar, a murmurar, a não achar saída, porque quanto mais a gente se preocupa, menos saída a gente acha. Quanto mais agitado a gente fica, menos a gente pensa. Quanto mais preocupado, piora. Quanto mais desespero, pior, a gente não acha saída. Mas isso é uma escolha. Ou você se desespera, uma escolha, se desesperar, se apavorar, não saber o que fazer, não saber para onde ir, e vai tomar decisões erradas muitas vezes. Vai buscar a solução errada muitas vezes. Ou você, na hora da tribulação, em vez de olhar para o problema, olha para o que tem de bom na sua vida. Porque nós temos esse problema. Nós temos uma vida maravilhosa. Amém, gente? Amém. Nós temos uma vida maravilhosa. Mas a gente só olha para o bendito problema. A gente está bem, mas se dá um problema, aquele problema acabou, cai o chão. Meu Deus, que lá vira a nossa vida. E a gente deixa de olhar para as coisas boas. Numa viagem, se você começar a olhar para as pedras que estão no caminho, pelos buracos que tem na estrada, você não consegue ver o rio lindo que tem do lado, não consegue ver a grama maravilhosa, as árvores, não vai ver ali os bichinhos, as vaquinhas pastando, não vai ver o sol maravilhoso, você vai se preocupar com as pedras que tem no caminho. É preciso ter foco, é preciso olhar para o destino. E quem não tem destino traçado, não sabe o caminho que tem que tomar. É preciso ter um destino. É preciso saber aonde quer chegar. E não importa o que vai acontecer pelo caminho. E é assim tudo na nossa vida.
Se você vai fazer uma faculdade, você vai ter dificuldade para estudar. Você vai ter dificuldade para fazer as provas, para pagar a faculdade. Você, na hora de estudar, vai ter sono a hora de ler os livros. Vai ser difícil de ir nas aulas. Mas se você não insistir, você vai desistir. E aí você começa a dizer que é difícil, tem problema, eu não consigo. E aí você não vai conseguir mesmo. Então para de olhar para o que tem problema, para de olhar para a dificuldade e olha para o que é bom. Nós olharmos para o que é bom, a vida vai ser mais fácil, a caminhada vai ser mais fácil. E assim também é com a igreja. Porque a igreja que cresce saudável, na hora da tribulação, glorifica a Deus. É preciso glorificar a Deus na hora do problema. É preciso glorificar a Deus na hora da dificuldade. Eu estou com dor, eu glorifico a Deus, mas pastor, não passa a dor, glorifica a Deus. Porque não vai fazer diferença se você não glorificar. Aliás, se você não glorificar, vai fazer diferença, porque sua fé vai diminuir, a dor vai estar ali, e vai ser tudo mais difícil. Mas agora, se você se encher de fé, agora se você glorificar a Deus na hora da dificuldade, você vai se encher de ânimo, você vai dar a volta por cima, você vai acordar, você vai andar melhor. Então é preciso glorificar, na hora da dor, glorifica. Na hora da dificuldade, glorifica. Na hora da tribulação, glorifica a Deus. Porque a igreja que cresce saudável, glorifica e triunfa na hora da tribulação. E essa igreja de Atos triunfou, glorificou na hora da tribulação. Segundo, aí vamos ler alguns versículos, o 2, depois o 10 até o 12. No 2, capítulo 4, versículo 2, diz assim: eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Versículo 10. Saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e a que se tornou pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. As autoridades estavam preocupadas quando viram os apóstolos ensinando sobre Jesus, falando sobre ressurreição. E eles então dão essa resposta, porque a igreja que cresce saudável é firmada em fundamentos. Na igreja nós vamos ouvir sempre muitas coisas, nós vamos ouvir sempre sobre casamento. Nós vamos ouvir como que deve ser, quais são os conselhos de Deus para o casamento. Nós vamos ouvir sobre família, o que a Bíblia aconselha sobre a família, criação de filhos, comportamento dos pais, dos filhos, da esposa, do marido. Nós vamos ouvir sobre relacionamentos de um modo geral, como tratar uns aos outros, como caminhar, como estar juntos, como suportar, como passar por dificuldade juntos. Nós vamos ouvir sobre dinheiro, nós vamos ouvir sobre prosperidade, nós vamos ouvir sobre saúde, nós vamos ouvir sobre comportamento, como nos comportar em diversas situações, em diversos momentos. Nós vamos ouvir sobre tudo, porque na verdade tudo sobre a vida e como o ser humano deve viver está na Bíblia, está registrado na Bíblia, está nos evangelhos, está nas cartas. Porém, esses assuntos não são o fundamento do evangelho. Nós vamos ouvir isso na igreja, mas isso não é o fundamento do evangelho. Isso não é o que faz uma igreja crescer saudável, embora isso ajude. O que fundamenta o evangelho é
Jesus Cristo. E esse crucificado e ressuscitado. Porque tudo isso que eu falei, se não tiver Jesus, isso você vai ouvir também numa faculdade, você também vai ouvir de um coach, você também vai ouvir de um palestrante, você também vai ouvir de conselheiros amorosos, você também vai ouvir de psicólogos, de terapeutas, de psiquiatras, de pessoas especializadas na área. Mas na igreja o fundamento é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a nossa base, a nossa pedra fundamental, aquilo que fundamenta a igreja, aquela pedra principal da igreja, onde a igreja toda está edificada em cima. E esses assuntos todos só vão ter fundamento, só vão ter sucesso se estiver fundamentado em Jesus Cristo. Porque quando eu entendo a missão, quando eu entendo o que Jesus fez, quando eu entendo a salvação, quando eu entendo a vida com Deus, quando eu entendo o compromisso, o relacionamento, o pertencimento, quando eu entendo isso, todo esse resto que circula na nossa vida vai ser mais fácil de viver. Vai ser mais fácil de passar. Vai ser mais fácil de enfrentar. Porque se eu estou firmado em Jesus, o casal vai se respeitar. Se eu estou firmado em Jesus, a família vai andar bem. Se eu estou firmado em Jesus, eu vou ser um bom funcionário. Se eu estou firmado em Jesus, eu vou ser um bom patrão, eu não vou explorar. Se eu estou firmado em Jesus, os relacionamentos vão ser mais fáceis. E por isso a igreja é a nação cujo Deus é o Senhor. E a igreja é a comunidade dos servos de Deus, dos filhos de Deus. E ela está fundamentada em Jesus. A Bíblia toda é sobre Jesus. Se a igreja não está fundamentada em Jesus, se o centro da pregação não é Jesus, essa igreja está doente. Essa igreja é fraca e sem força. Ela precisa estar fundamentada em Jesus. E a igreja também, existe milagres na igreja, como nós vimos hoje. Eu falei de alguns milagres. E na igreja você pode ver pessoas sendo curadas. Mas se não tiver Jesus, mesmo a cura, mesmo os milagres, não tem fundamento. E uma igreja não resiste sem Jesus, porque Jesus é o dono da igreja. A igreja saudável deve estar firmada nos fundamentos e nas doutrinas de Jesus Cristo, que é o que nós insistimos e pregamos e falamos e ensinamos para a igreja. O fundamento da igreja, a igreja saudável, ela cresce saudável quando ela está fundamentada em Jesus Cristo. Versículo 24. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. A igreja que cresce saudável vence o mundo, unidos em clamor a Deus. Esse povo aqui não estava reclamando, não estava murmurando, mesmo vendo ali os discípulos presos. O que eles fizeram na hora da dificuldade? Foram clamar a Deus, em unidade. Isso nós vamos falar muito, sempre. Porque a igreja precisa ser unida. Nós precisamos ter unidade. Precisamos caminhar unidos, caminhar juntos. A unidade tem poder sobrenatural, gente. A unidade é como você pegar um palito de dente. Você quebra esse palito muito fácil, mas pega um pacotinho de palito de dente. Você não quebra ele, só serrando. Por quê? Porque a unidade deixa aquilo que é fraco forte. A unidade dos fracos é a força de Deus. E a força de Deus está na unidade. Se os irmãos andarem juntos e unidos, nada pode deter o avanço da igreja. Se a igreja andar unida, voltada para o mesmo lugar, para a mesma direção, nada pode parar a igreja. Até hoje, em mais de 2000 anos de história, nada parou a igreja.
Por quê? Porque ela deve andar unida, juntas, unânimes, numa só direção, num só pensamento, num só amor, num só cuidado, cuidando uns dos outros, amparando uns aos outros, suportando uns aos outros, auxiliando uns aos outros, lutando uns pelos outros, defendendo uns aos outros. A unidade faz a igreja crescer saudável. E essa unidade nos faz clamar a Deus. E quando clamamos a Deus juntos, nada pode deter, nada pode parar, porque é uma só voz de uma multidão gritando para Deus, dizendo: ó soberano! Quando clamamos a Deus em unidade, crescemos de forma saudável e fortes. Versículo 29 diz assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. A igreja que cresce saudável não pede coisas, pede capacitação e poder. O mundo inteiro corre atrás das coisas. O mundo inteiro. Jesus diz que aquele que busca pelas coisas são os pagãos. Os pagãos buscam as coisas. O mundo inteiro corre atrás de coisas. Mas Jesus nos diz: não corra atrás das coisas. Corra atrás de Deus e do seu reino, e as coisas vão correr atrás de você. Porque a palavra diz que aquele que se entrega para Deus, as bênçãos o seguirão. Então você não precisa correr atrás de coisas, você precisa correr atrás de Deus. Você não precisa correr atrás de coisas, você precisa correr atrás do reino de Deus. E quando a gente corre atrás do reino de Deus, as coisas são acrescentadas. As coisas vêm atrás da gente. O mundo se move pelas coisas, por status, por beleza, por bens, por coisas passageiras. E esquece de Deus. Mas a igreja, ela deve correr atrás de Deus e do seu reino, e as coisas virão nos seguir. As coisas virão até nós. Se você primeiro colocar em primeiro lugar o reino dos céus. Não corra atrás de dinheiro. Corra atrás de Deus, corra atrás do reino, e o dinheiro virá até você. Amém? Amém. Mas isso nós precisamos fazer em ação. Não corra atrás, não se mate. Não se mate para conseguir uma coisa que não vai ficar com você. Pessoas se matam. Já falei isso muitas vezes, gente. Porque nós precisamos entender isso. Nosso mundo não é daqui, nossa vida não é daqui. As coisas daqui são passageiras, são fúteis, acabam, terminam. Mas não tem nada de errado a gente querer ter, a gente adquirir. Ok? Mas não se mate para adquirir. Que quantas pessoas que se matam a vida inteira para adquirir, mas quando vão usufruir, não conseguem usufruir. Porque passaram a vida inteira se matando. E quando vai desfrutar, acabou a vida. Então não faz sentido. É correr atrás do vento, como diz Salomão. No reino, quanto mais você dá, mais você se dá. Quanto mais você dá e mais você se dá, mais você se doa, mais você recebe. Quanto mais nos doamos, mais recebemos. Quanto mais eu ajudo, mais sou ajudado. Porque a palavra diz que aquele que dá refrigério, recebe. Aquele que dá alívio recebe. Aquele que dá, recebe. Por quê? Porque quanto mais você se dá, mais se entrega, mais recebe. Como dizia Francisco de Assis, é dando que se recebe. É uma verdade. A única que tem a missão
de levar a salvação aos perdidos. E o Evangelho, a boa notícia, é a igreja de Deus. A igreja é a instituição do poder de Deus. Para isso, precisa ser revestida de poder. E do poder de Deus. E essa igreja, ela clamou por revestimento de poder. Ela clamou por capacitação. Eles disseram: Senhor, nos capacita. É Deus quem capacita os seus servos. É Deus quem capacita a sua igreja. É Deus quem vai dar capacidade para você. É Deus que vai capacitar você a fazer as boas obras. É Deus que vai capacitar você lá no seu trabalho. É Deus que vai levantar você no seu trabalho. É Deus que vai te dar um cargo que você nunca imaginou que ia conseguir. Porque Deus é que nos capacita. É Deus é quem nos ajuda. É Deus é quem nos promove. Deus gosta de capacitar os improváveis. E de repente lá no seu trabalho você pode ser um improvável. Ninguém acreditava em você, ninguém... Mas o quê? Esse aí? Sério? Sim, porque Deus ama capacitar os improváveis. Deus ama levantar os improváveis. Aqueles que tinham um problema no casamento. De repente tinha um homem adúltero, vira um santo homem de Deus. De repente um casamento que não dava certo, virou um casamento maravilhoso. Que você olha, meu Deus, aquela família, ela não tem jeito. Só se pega, olha, briga. Aí Jesus encontra essa família. Quando encontra essa família, transforma essas pessoas. E essas pessoas se tornam bênçãos que vão ajudar outras famílias, porque se tornam abençoadas. Porque Deus capacitou o improvável. Precisamos orar, gente. Orar para que Deus nos capacite e nos encha de poder para pregar o Evangelho. Não precisa ser um pregador de púlpito, mas você pode ser um pregador na faculdade, na escola, no seu trabalho, na sua casa, na rua, no açougue, no mercado. É pregar Deus, é transpirar Deus. Mas para isso precisa ser capacitado pelo poder de Deus. Precisamos levar a cura aos doentes. Quantas vezes você já pensou em ir ali no hospital e pedir licença para orar por alguém, mesmo que você não conheça? Você pode. O hospital pode liberar. Quantas vezes você já pensou em ter um vizinho doente, você vai lá e posso orar por ele? Posso orar por você? Nós temos uma igreja no interior do estado que o pastor foi para essa cidade para começar um trabalho. O trabalho estava bem devagar e não desenvolvia. E a poucos metros da casa dele tinha um prostíbulo. E aí um dia uma das profissionais ali, né, ficou doente. E aí sabiam que tinha um pregador ali perto. Aí as coleguinhas foram lá falar com ele. Pastor, nós estamos lá com uma colega nossa. Está muito doente, ela está muito mal. Será que o senhor pode ir lá orar por ela? E ele, amém, vou. Aí foi até lá, orou por essa moça. Essa moça foi curada. Logo em seguida apareceu um ex-presidiário, tinha recém sido liberto, e foi procurar esse pastor também, que queria recomeçar a vida. E essa igreja nessa cidade começou com um ex-presidiário e com uma prostituta. Por quê? Porque Deus transforma. Que Deus ama transformar os improváveis. Porque nós precisamos levar o poder de Deus, precisamos levar a cura ao doente, precisamos levar a alegria ao triste, precisamos levar a paz aonde tem guerra, precisamos levar a paz às famílias, precisamos levar a reconciliação às famílias. Nós aqui na igreja temos curso para casais, nós temos toda a base para ajudar uma família, para levantar uma família, para ajudar um casamento. E você pode ser o porta-voz, você pode levar, porque a igreja é saudável, precisa se mover no poder de Deus, precisa se mover no poder do céu. Nós precisamos abrir a boca, não para contar piada, não para falar besteira, mas para falar de Deus. Um dos homens de Deus dizia
que nós precisamos levar mais tempo falando com Deus. Porque quando nós for falar com os homens, o que nós vamos falar vai ser Deus. E o que nós falamos de Deus para as pessoas, alimenta as pessoas, ajuda as pessoas. Então nós precisamos levar alegria, precisamos levar saúde, precisamos levar a reconciliação, precisamos levar o amor de Deus às pessoas. O poder que transforma. E a igreja é a única detentora do poder que transforma. Nós podemos transformar a terra, transformar o país, transformar o mundo, através da igreja, da bondade de Jesus, da bondade de Deus, do amor de Deus. Que Deus deseja salvar a humanidade da sua perdição. E nós somos esses porta-vozes, mas precisamos nos encher do poder de Deus. E aí, caminhando para o final, o versículo 31 diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A igreja que cresce saudável anda cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. A igreja de Jesus está alicerçada nele, em Jesus, e se move no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus é o que se move na igreja. Só pelo poder do Espírito Santo é que as pessoas são convencidas e são convertidas a Cristo. No versículo 14 diz: e como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Porque o homem que foi curado, o paralítico, começou a seguir os discípulos. Disse: meu Deus, eu estou caminhando. Começou a seguir eles, ele era a testemunha viva ali com eles. Era o poder de Deus presente com eles. As pessoas olhavam e diziam: mas esse não era o paralítico que ficava lá no templo? Sim, era. Porque a igreja está cheia de ex-doente, ex-drogado, ex-alcoólatra, ex-adúltero, ex-bandido, ex-ladrão, ex-mentiroso, ex-falcatrua, ex-inimigo de Deus, ex-tudo. E aí está ele, esse homem junto com eles, demonstrando o poder de Deus. O Espírito Santo nos alimenta, o Espírito Santo nos fortalece e nos sustenta. Todos os passos da igreja são firmados pelo Espírito Santo. Gente, você não está vendo, mas o que acontece aqui todo domingo é a ação do Espírito Santo. É o mover do Espírito Santo, que transforma, que convence, que fala com a gente, que fala ao coração. É o Espírito Santo que quer transformar a sua vida. É o Espírito Santo que vai agir na sua vida para fazer a transformação. Não é o pastor, não é um líder, é o Espírito Santo. Todos os passos da igreja são firmados pelo Espírito Santo. É necessário a igreja ser cheia do Espírito Santo para avançar, para crescer. É necessário ser cheio do Espírito Santo, cada um de nós. Eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. Você já pensou que você pode estar cheio, que você pode andar, você pode viver com o Espírito Santo de Deus em você? Que você pode andar com Deus? E isso não é uma metáfora, isso não é uma hipótese, isso não é uma historinha, isso é real, é o que a Bíblia nos fala e é o que nós temos vivido. Andar com Deus. Já pensou você chegar na escola lá e tem um coleguinha doente, e você dizer: posso orar por ele e ele ficar curado? E quem vai fazer isso? Você não. O Espírito Santo que vai estar com você, em você. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do próprio Deus. A igreja saudável é cheia do Espírito Santo. Cada vez que Spurgeon, o príncipe dos pregadores, pregava, antes dele pregar, ele orava para ser cheio do Espírito Santo. Cada vez, gente,
que eu vou subir aqui para pregar para vocês, antes de sair de casa, que eu sou o último a sair de casa, eu sempre faço uma oração. E hoje não foi diferente. Eu digo: Senhor, me enche do teu Espírito. Me enche de poder, me reveste de poder nessa hora, para que o povo receba a tua palavra, para que da minha boca saia a tua palavra, para que haja arrependimento. Convence esses irmãos. Fala o coração deles, Senhor. Me usa, porque de mim não pode ser nada. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Se não for o Espírito Santo, nada acontece. Eu sempre oro pedindo: Senhor, fala com o teu povo através da palavra. Que não seja a minha palavra, mas seja a tua, falando aos corações. Convence, toca. E aí você sabe o que acontece. E aí você tem vivido o que acontece, você tem sentido. Porque é o Espírito Santo falando com você. O Espírito Santo é quem vai capacitar e nos dar poder. Você andar no Espírito Santo é você andar com Deus. Na padaria, com Deus. No carro, com Deus. Na academia, com Deus. No mercado, com Deus. No açougue, com Deus. No trabalho, com Deus. Na escola, com Deus. Se cada um de nós for cheio do Espírito Santo, seremos muito melhor do que nós somos. Lembra da pregação Se Estamos Prontos? E eu disse que nós deveríamos ser melhores. Então, se nós andar cheio do Espírito Santo, nós vamos ser melhor pais, melhor mãe. Se nós andar cheio do Espírito Santo, nós vamos ser melhor marido, melhor esposa, melhor filho. Se nós andar cheio do Espírito Santo, nós vamos ser melhor trabalhadores. Nós vamos ser o melhor trabalhador daquela empresa, porque você deve ser o melhor trabalhador da empresa que você trabalha. Quando alguém falar do melhor, tem que dizer: o fulano, a fulana. Esses são os melhores. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo. Porque as pessoas vão gostar de conversar com você, de falar com você, de pedir conselho. Às vezes de só estar junto com você. Você nem sabe, mas tem gente dizendo: como eu gosto de estar perto daquela pessoa. Como eu gosto de estar perto. Como é bom. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos ser melhor patrão. Vamos ser um patrão abençoado, justo, honesto. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, vamos ser melhores obreiros na igreja. Vamos ser melhor líder na igreja. Vamos ser melhores pastores. Vamos servir melhor, porque estamos cheios do Espírito Santo. O Espírito de Deus está disponível para cada crente desde Pentecostes, desde o capítulo 2 de Atos. Desde lá o Espírito Santo está disponível para qualquer um. E para você também. Pense: não, mas eu não sou digno, né? Eu tenho um problema, o meu espírito não é santo. Eu sei disso. É o dele que é santo. E por isso você precisa, e por isso está disponível para você. Para você ser santo. Para você ser santificado por Deus. Aí nós precisamos do Espírito Santo. Cada um de nós deve buscar e orar pelo enchimento do Espírito Santo. O que é ser cheio? É estar com Ele a todo momento. Se encher, andar, caminhar, estar junto do Espírito Santo. Essa igreja vai ser saudável. Essa é uma igreja de atos. Porque quem movimenta a igreja, quem faz a igreja crescer, é o Espírito Santo. Só que nós precisamos estar cheios desse Espírito para que tudo isso aconteça. Você vai ver, quando você estiver cheio do Espírito Santo, você vai pensar melhor. Você vai ter mais calma para resolver e decidir as coisas. Quando você vai cheio do Espírito Santo, vai dar aquela luzinha: não tinha pensado nisso. É o Espírito Santo falando com você. Quando alguém vier te ofender, de repente tu é um brigão, quando vier cheio do Espírito Santo vai te segurar. Não. Opa, não vai. Agora não. Porque é o Espírito Santo que vai nos mover. É estar cheio. A palavra diz: não se embriague com vinho,
mas se encha do Espírito Santo. A igreja precisa estar cheia do Espírito Santo, gente. Senão aqui vai ser só uma palestra. Que você vai para casa e amanhã você esqueceu de tudo. Mas o Espírito Santo falar com você. O Espírito Santo está aqui comigo, falando com você. Mas ele também pode estar em você, recebendo o que está falando com você. E aí você vai estar cheio e você vai receber tudo aquilo que Deus tem para você. Por isso nós não precisamos pedir coisas, precisamos pedir o Espírito Santo. Então, concluindo, a igreja saudável cresce forte. A igreja saudável cresce com pessoas fortes em Deus. Não no braço, não na força, não no dinheiro, não na capacidade, mas em Deus. Porque você vai ver uma pessoa que é iletrada, como Pedro, ser um dos maiores pregadores da palavra. Então a igreja precisa crescer. E uma igreja saudável cresce com pessoas fortes em Deus. A igreja saudável cresce unida. União. E você precisa estar nos lares para participar dessa união. Você não pode ficar em casa na terça-feira. Você tem que estar nos lares para ter essa união, para compartilhar dessa união, para comer um bolinho, tomar um café com essa união, para conversar da palavra. Porque quando a gente começa a conversar da palavra, o ambiente muda a atmosfera, muda o lugar. Porque o Espírito Santo vai ali falar com cada um de nós. Precisamos viver o espiritual. A igreja é espiritual. E agora, na oração da terça-feira, você precisa estar aqui, porque nós vamos clamar pelo enchimento do Espírito Santo. Na terça-feira nós vamos buscar por Deus para encher-nos com o Espírito Santo. Mas logo nós vamos orar, e nós vamos começar hoje já. Mas vamos continuar clamando até Deus nos encher com o Espírito Santo. Gente, eu tenho dito para a liderança, Deus que está querendo fazer algo. Deus está querendo fazer algo no nosso meio. E nós precisamos nos entregar, precisamos nos derramar e nos encher do Espírito Santo para que Deus faça isso. Na época de Josué disse: santifiquem-se, porque daqui 3 dias Deus vai fazer milagres. Então precisamos nos encher do Espírito Santo. A igreja que avança é guiada e cheia do Espírito Santo. Se nós orarmos, Deus pode nos dar um grande lugar para abrigar uma grande multidão nessa cidade. Eu creio nisso, e você crê? Amém? Então se nós orar, Deus pode nos dar um grande lugar para habitar um grande povo. Porque quando Pedro orou quando Pedro pregou a primeira vez, converteu 3.000 pessoas. Mas quando Pedro prega pela segunda vez, diz o versículo 4: mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000 pessoas. Esse é o desejo de Deus, que a igreja multiplique, cresça cada vez mais, e que esse lugar fique pequeno, e que o outro lugar fique pequeno, e que ele fique tudo pequeno, porque o povo de Deus vai crescendo cada vez mais. Então o primeiro ato de uma igreja que cresce saudável é ser cheia e andar no Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar.